Nós estamos vivendo uma jornada de fé. Deus, Ele está nos despertando a cada dia realidades sobrenaturais. Diga comigo, realidades sobrenaturais. Não importa as circunstâncias, não importa a situação, não importa o que você esteja visualizando com os seus olhos naturais. Uma coisa eu tenho certeza e uma coisa o Senhor já está ministrando aqui em nossas vidas. A realidades sobrenaturais que Ele reservou para mim, a realidades sobrenaturais que Ele reservou para você. Por isso não fique limitado e não limite o poder de Deus jamais. Se a nossa fé está em Cristo, nós entendemos que tudo é possível. Diga para quem está do seu lado, talvez ele precise ouvir essa palavra profética da sua boca. Diga para pessoas que estão ao seu lado, tudo é possível ao que crê. Por isso, quando nós colocamos a nossa fé na pessoa certa, quando nós colocamos a nossa fé na palavra de Deus, acredite, tudo é possível àquele que crê. Tudo se torna possível. Por isso nós estamos nos despertando a esta realidade. Nós aprendemos na primeira semana que a fé nos faz ouvir a voz de Deus. Repita comigo, a fé me faz ouvir a voz de Deus. Alguém aqui já viu Deus? É pela fé. Diga para quem está do seu lado, é pela fé que você ouve a voz de Deus. Amém? Então na primeira semana nós já iniciamos aqui aprendendo que é pela fé que nós ouvimos a voz de Deus, para inclusive tomarmos decisões certas. Na segunda semana nós aprendemos aqui que a fé nos traz habilidades. É por meio da fé que somos capacitados para enxergarmos aquilo que os olhos naturais não enxergam. É por meio da fé que nós somos capacitados a viver coisas extraordinárias e sobrenaturais. Por isso Deus nos dá habilidades. Vem dele, não são habilidades simplesmente nossas, mas habilidades que vêm da parte de Deus, para que possamos viver muito mais, para que possamos ir muito além, para que possamos ter estratégias em momentos em que para nós, nas nossas limitações, não tem mais jeito. Então, nós recebemos aqui o aprendizado de que pela fé, Deus nos dá habilidade, Ele nos traz habilidade. Repita comigo, a fé me habilita. Amém? Você crê nisso? Que é pela fé que você recebe habilidades da parte de Deus? Talvez você entrou aqui e você não tenha tanta habilidade em ser pai, tanta habilidade em ser marido. Talvez você entrou aqui e não tenha tanta habilidade de ser um empresário. Mas Deus traz habilidades a nós. Quantas pessoas chegaram aqui sem habilidade nenhuma? E Deus foi capacitando a cada dia. Hoje há muitas pessoas aqui com lares abençoados, vivendo uma nova dimensão. Quando nós falamos sobre coisas sobrenaturais, há pessoas que entraram aqui e que viviam em lares destruídos. Hoje os filhos deles nem sabem o que é um lar destruído. Os filhos dessas pessoas estão vivendo numa outra realidade, numa realidade sobrenatural. Numa realidade que Deus preparou. Por isso creia, Deus, Ele nos dá habilidades. E hoje nós falaremos sobre a fé que abre caminhos. Diga para quem está do seu lado agora, como voz profética, diga a esta pessoa, Deus continua abrindo caminhos. Amém? Então não se desespere. Se você está num beco sem saída, Deus continua abrindo caminhos em nome de Jesus. Mas, bispo, você não sabe como eu cheguei aqui. Ok, eu não preciso saber. Deus o sabe. E é mediante a fé que você sairá daqui e terá direções. É mediante a fé que você sairá daqui para viver coisas novas, coisas extraordinárias e sobrenaturais. Talvez você chegou realmente não tendo um caminho, mas Deus te dará o caminho.
Grave isso no seu coração. Deus te dará o caminho. Deus abrirá um caminho para você passar. Creia nisso. Mas o mundo está em crise. Deus abrirá um caminho para você. Mas todas as famílias estão sendo destruídas. Deus abrirá um caminho para você. Ah, mas ninguém está com esperança. Deus tem um caminho para você. Não importa o que os outros estão vivendo, a nossa fé está em Deus. E por termos a fé em Deus, Deus tem um caminho para mim, Deus tem um caminho para você. Ele declarou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Há um caminho que Deus reservou em nome de Jesus. Aleluia! E nós estamos baseado em Josué 3, do versículo 14 ao versículo 17, aonde nós vamos nos pautar aqui nesta noite. Josué, capítulo 3, o versículo é o versículo 14 ao versículo 17, que relata uma história, aonde nós entendemos que Deus continua sendo um Deus de coisas sobrenaturais. Por isso nós vamos começar lendo aqui no versículo 14, que diz assim: quando, pois, o povo desmontou o acampamento para atravessar o Jordão, os sacerdotes que carregavam a arca da aliança foram adiante. O Jordão transbordava em ambas as margens na época da colheita. Assim que os sacerdotes que carregavam a arca da aliança chegaram ao Jordão, e seus pés tocaram as águas, a correnteza que descia parou de correr e formou uma muralha a grande distância, perto de uma cidade chamada Adã, nas proximidades de Zaretã. E as águas que desciam para o mar de Arabá, o mar salgado, escoaram totalmente. E assim o povo atravessou o rio em frente de Jericó. Os sacerdotes que carregavam a arca da aliança do Senhor ficaram parados em terra seca no meio do Jordão, enquanto todo Israel passava, até que toda a nação atravessou também em terra seca. Grave isso no seu coração. Não é porque existe um Jordão que não existe uma promessa. Não é porque existe um Jordão que não existe uma promessa. Nós temos que entender aquilo que o Senhor está tentando dizer aqui. Sabe o que Deus colocou no meu coração? Não desista. Deus, Ele continua abrindo portas aonde não há portas. Deus continua abrindo caminhos aonde não há caminhos. Quando nós vemos esta história, nós entendemos que o povo de Israel estava sem uma saída. O povo de Deus estava paralisado diante de um rio. Eles estavam diante do Jordão. Não havia como entrar na promessa se não ultrapassassem aquele rio. Mas através desta história nós vemos que ainda que não existisse um caminho, todas as promessas, elas se cumpriram naquele dia. Deus, Ele abriu um caminho e aquele povo alcançou a sua promessa. Creia, ainda que você não esteja vendo nada, ou que talvez na sua frente só há dificuldades, Deus abrirá o caminho e tudo o que Ele prometeu vai se cumprir na sua vida em nome de Jesus. Mas bispo, o Senhor falou que eu e minha casa serviríamos a Ele. Você não sabe hoje onde está o meu filho. Você não sabe hoje onde está o meu marido, minha esposa. Você não sabe hoje onde estão os meus pais. Mas acredite, Deus continua sendo um Deus de milagres. Deus de coisas extraordinárias e sobrenaturais. Existem muitas histórias, incluindo essa, que nos mostram que ainda que os nossos olhos não estejam vendo nada, ainda que nós não estejamos tendo uma real direção, Deus continua realizando todas as suas promessas. Deus continua concretizando tudo aquilo que Ele garantiu que nós viveríamos.
Por isso, se o Senhor declarou que você e sua casa servirão a Ele, creia. Você e a sua casa servirão ao Senhor em nome de Jesus. Levante suas mãos profeticamente e declare isso. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Espírito Santo, eu profetizo e declaro que aonde quer que a minha família esteja agora, que a tua presença o alcance, cada um deles, e que o Senhor gere toda a transformação necessária, porque eu creio que aquele que prometeu é fiel e justo para cumprir todas as suas promessas, em nome de Jesus. Se você crê, aplauda bem forte ao Senhor. Deus já está trabalhando aqui, Deus está realizando em nossas vidas. Deus, Ele está te concedendo um coração aquecido para conquistar. Coloque a mão no seu coração. Faça aí uma massagem aí. Diga: Deus está aquecendo o meu coração para grandes conquistas. Você crê nisso? Eu não sei como você chegou. Talvez o seu coração não estava aquecido na hora que você chegou aqui. Mas acredite, através dessa direção, através dessa palavra, Deus, Ele está aquecendo o seu coração para grandes conquistas, em nome de Jesus Cristo. Há um mover de Deus aqui hoje. Eu não vim só para pregar, mas para manifestar o reino de Deus sobre a sua vida. Não estou aqui só para te trazer palavras belas e bonitas, mas para te mostrar que Deus, Ele é real. Porque Deus só colocou uma frase em meu coração. Não é porque existe um Jordão que não existe uma promessa. Deus colocou bem forte no meu coração: diga isso à minha igreja. Não é porque existe um Jordão que não existe uma promessa. Eu não sei como está a sua situação, mas o que Deus está me impulsionando aqui a te dizer é: não perca a fé. Não perca a fé. Você pode perder tudo, mas se você não perder a fé, acredite, todas as promessas de Deus, elas vão se cumprir. Por isso Deus, Ele está aquecendo os nossos corações aqui. Há corações que chegaram aqui que estavam frios. Há corações que chegaram aqui que não estavam aquecidos. Mas o Senhor já está trabalhando aqui. A fé vem por ouvir, e ouvir o quê? A palavra de Deus. Por isso, diga para quem está do seu lado: abra o seu coração, porque Deus tem uma palavra para você. E se você crê, aplauda Ele bem forte, exalte ao nome de Jesus. Uma palavra é suficiente para mudar todas as coisas. Uma palavra é suficiente para gerar tudo o que precisa ser gerado. Basta uma palavra. Por isso, quando você entra num culto na igreja, não importa como a mensagem inicia, não importa se no meio do caminho não está como você gostaria, sempre entenda que uma palavra pode mudar todas as coisas. Então esteja sempre atento, sempre com o coração aberto, porque esta palavra pode estar lá no final, e esta única palavra mudar toda a sua história. Só tenha fé, confie, acredite, porque Deus tem muito mais aqui hoje. Quando nós lemos em Josué, no capítulo 1, antecedendo um pouco a história que eu li aqui, quando nós pegamos em Josué capítulo 1, o texto ele vai falar a respeito de um homem que tinha um coração aquecido para conquistar. A pergunta que eu te faço é: como está o seu coração? O seu coração está aquecido para conquistar aquilo que Deus tem? Ou as dificuldades têm enfraquecido o seu coração? Ou as lutas têm congelado o seu coração? Como está o seu coração, congelado ou aquecido? Diante de tudo que você está vivendo, ainda pulsa aquela fé de que eu vou viver tudo que Deus prometeu? Como estão os nossos corações? Quando nós vemos em Josué capítulo 1, nós vemos que ele estava com um coração aquecido para conquistar. Não foi à toa, que Josué foi escolhido por Deus. Porque Deus viu a fé daquele homem.
Deus viu que durante todo um trajeto no deserto, debaixo de grandes dificuldades, ele nunca deixou de acreditar. Enquanto muitos estavam murmurando, reclamando, Josué estava declarando: se Deus prometeu, vai se cumprir. Enquanto muitos estavam ali com seus corações sendo congelados, Josué estava com seu coração aquecido, dizendo: ei, as dificuldades podem estar pela frente, mas nós vamos viver tudo aquilo que ele falou. Josué sempre estava com o seu coração aquecido. Deus, ele precisa de um guerreiro, mas de um guerreiro que tenha um coração aquecido para conquistar aquilo que ele mesmo já havia prometido ao seu povo, a terra prometida. Deus, ele está em busca daqueles que verdadeiramente confiam na sua presença, daqueles que estão buscando a cada dia alimentar a sua fé. Assim como Israel tinha uma promessa, todos nós temos uma promessa da parte de Deus. E o que Ele espera de nós? Deus, ele espera que nós possamos aquecer os nossos corações. Não importa lutas, não importa dificuldades, não importa o que está ao nosso redor, mas confiar nesta promessa, confiar naquele que prometeu. Deus, ele busca a cada dia corações aquecidos para que possam tomar posse daquilo que ele falou. Não importa as circunstâncias, diga para quem está do seu lado: não importam as circunstâncias. Aqueça o seu coração, use a sua fé, porque Deus, ele está operando aqui. Deus, ele está agindo. É por meio da fé que nós vivemos tudo aquilo que ele tem para nós. Pode ser que você esteja sofrendo no Egito do seu viver, pode ser que você esteja atravessando um deserto difícil demais para aguentar, pode ser que de repente você esteja de frente para um Jordão, mas é exatamente isso que Deus ele quer, porque é mediante as dificuldades que muitas vezes nós buscamos mais, que nós aquecemos mais o coração, entendendo que agora ou Deus faz, ou Deus faz. Já não é mais na força do meu braço, mas é na força de Deus. Isso é uma forma de Deus ele trabalhar, é uma forma de Deus gerenciar as nossas vidas, é uma forma dele estar aquecendo os nossos corações para conquistas ainda maiores. Quantas vezes nós estamos já numa zona de conforto, mas são mediante lutas, dificuldades, que nós passamos a buscar, a orar, a ler mais a palavra, a se entregar mais. Eu considero isso como se fosse, quando eu vou andar de kart, pelo menos é assim. Você pega o kart, você entra na pista para fazer as primeiras voltas de aquecimento, para depois entrar na corrida. Muitas vezes é assim que Deus está fazendo em nossas vidas. Ele está dizendo: filho, eu estou te levando a um patamar elevado, a conquistas maiores. Mas antes disso acontecer, há coisas que precisam ser geradas dentro de você. Então, quando vem aquela luta, vem aquela dificuldade, é como se Deus estivesse dizendo assim: agora só é o momento de aquecimento. Porque daqui a pouquinho vai começar a corrida. E nessa corrida, eu estarei com você. Nesta corrida, você já tem uma palavra liberada, você já é mais do que vencedor. E a hora vai chegar de você alcançar aquilo que eu prometi. Por isso o Senhor, em muitos momentos, ele está gerando primeiramente dentro de nós. Josué, ele é um exemplo que nos inspira. Mas não basta ele ser uma inspiração se nós não tornarmos ou não tomarmos as decisões que ele tomou. Josué, ele tomou decisões que permitiram que o Espírito Santo pudesse gerar dentro dele a fé necessária para viver tudo aquilo que o Senhor havia prometido que eles viveriam.
Por isso nós vamos estar falando um pouco sobre estas decisões hoje. Decisões que mudarão a nossa vida, mudarão a nossa história. Deus, Ele está buscando incendiar as nossas vidas, incendiar os nossos corações, para que por meio da fé vivamos grandes coisas e o nome de Deus seja glorificado. O Senhor se alegra com a sua vitória, o Senhor se alegra com as suas conquistas, o Senhor se alegra com as manifestações do seu time. Deus não é inimigo. Deus está com você. Você crê nisso? Eu sei, às vezes, as lutas, as dificuldades, diante de tantos problemas, é difícil acreditar nisso. Eu sei que há momentos que diz, mas por que isso aconteceu? Aonde estava Deus? Mas acredite, Deus está no seu time. Ele não é o seu inimigo. O inimigo está tentando agora te paralisar. Mas Deus te trouxe aqui para te incendiar e te mostrar que há um caminho, há uma saída, há um milagre reservado e tudo aquilo que Ele prometeu vai se cumprir em você. Há um escape e há uma saída. Por isso o primeiro princípio que nós aprendemos diante de tudo aquilo que Deus está buscando fazer dentro de nós é: decida sair do deserto e avançar para a promessa. Repita comigo: decida sair do deserto e avançar para a promessa. Quando nós lemos em Josué, no capítulo 1, versículo 2, olha o que diz a palavra de Deus: agora, pois, você e todo este povo, preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que estou para dar aos israelitas. Deus estava dando a eles uma direção. Deus estava dizendo àquele povo: é tempo de sair do deserto e entrar numa terra que mana leite e mel. O deserto estéril não é o nosso paradeiro. Nós não fomos chamados para morar no deserto, para fazer moradia no deserto. Nós fomos chamados para viver as promessas que Deus reservou. Foi para isso que nós fomos chamados. Quando nós vemos essa história, aqueles que duvidaram da promessa, aqueles cujos corações foram congelados pela incredulidade, foram sepultados no deserto. Quando nós vemos, através desta história, nós vemos que o objetivo da incredulidade é nos plantar no deserto e nos fazer perecer neste deserto. A incredulidade, ela faz isso em nossas vidas. Todas as vezes que nós não confiamos, não acreditamos, murmuramos, nós estamos congelando o nosso coração. E por isso muitos estão paralisados. Muitas vezes não estamos conseguindo mais avançar. Porque o coração está congelado. Isso é o que a incredulidade ela faz. Mas quando nós olhamos o caminho da fé, o objetivo da fé é aquecer os nossos corações e nos impulsionar para irmos muito além daquilo que pensamos ou imaginamos. Por isso a pergunta que fica é: qual é a minha e a sua decisão? Viver pelo que vejo ou viver pelo que creio? Qual é a minha e a sua decisão? Andar pela fé ou continuar andando pela incredulidade? A incredulidade deixou muitos no meio do caminho, mas a fé levou muitos também a uma promessa. A escolha, a decisão é nossa, de ficarmos no deserto ou de sairmos dele e irmos em sentido a uma terra prometida. Por isso o Senhor está dizendo aqui: saia do deserto e avance a promessa. Saia desta condição que você está vivendo, porque coisas maiores o Senhor tem para você.
Quantas vezes estamos confortáveis acreditando que o deserto é o lugar de moradia? Ah, meu casamento está ruim, mas de todo mundo também está, então está tudo certo. Quem disse que o deserto é lugar de moradia? Deserto é lugar de passagem, porque nós estamos em rumo a uma promessa, e aquilo que Ele prometeu vai se cumprir. Por isso nós temos que declarar a cada dia e buscar a cada dia aquilo que o Senhor tem para mim. E isso é uma decisão. Diga para quem está ao seu lado, isso é uma decisão. É uma decisão de fé. É uma decisão daquele que decide confiar na palavra de Deus. Por isso nós temos que entender que o primeiro princípio é decidir sair do deserto e avançar para uma promessa. O Jordão precisa ser atravessado com fé. Hebreus 10:38 diz: mas o justo viverá pela fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós não somos daqueles que recuam para a perdição, mas daqueles que avançam em sentido àquilo que o Senhor prometeu. O Senhor está nos ensinando que a fé é o combustível que faz que os nossos corações se aqueçam a cada dia mais. Diga para quem está do seu lado assim, ó. Diga para ele assim, ó. Shhh. Diga para quem está do seu lado, fique calmo. Deus continua abrindo caminhos aonde não há caminhos. Diga, acalme o teu coração. Diga, Deus está trabalhando. Deus está gerando. Você crê nisso? Aplauda o Senhor, glorifique a Ele, exalte ao nome de Jesus. Ouça e siga a voz de Deus. Aquilo que é impossível para você é possível para Deus. Quantas vezes nas minhas orações eu disse isso ao Senhor? Deus, eu estou diante de uma situação que eu não tenho nada para fazer. Mas basta uma palavra, Pai. O que é para o Senhor isso? É como o apóstolo diz às vezes a respeito desse terreno que nós acabamos de adquirir. Muitas vezes aos nossos olhos nós olhamos aquele monte de zero, nós falamos, meu Deus do céu, como é que nós vamos pagar tudo isso? Mas ao mesmo tempo, quando nós olhamos para Deus, nós muitas vezes falamos, o que é isso para Deus? O que é esta situação para Deus? Basta uma palavra, basta tocar em um coração, porque quanta gente está desperdiçando dinheiro aí fora? Quantas pessoas estão jogando dinheiro pelo ralo? Nas baladas, nas bagunças. Agora mesmo, nesse horário, talvez tenha pessoas aí com muito dinheiro, desperdiçando em coisas. E muitas vezes nós oramos a Deus, Deus, um coração convertido, uma pessoa dessa, tendo um encontro contigo, é o suficiente para que o Senhor chegue aqui e possamos viver grandes coisas. É isso que o Senhor está nos mostrando a cada dia. Nós precisamos entender que o Jordão precisa ser atravessado com fé e que aquilo que é impossível para você é possível para Deus. Por isso mantenha o coração aquecido a cada dia. Aquilo que... Você já ouviu aquela música, né? Eu não sei cantar direito. Talvez os levitas aqui conseguissem cantar melhor. Mas aquela música que diz assim: aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser a minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Aquilo que parecia impossível, creia, há um milagre de Deus para você. Deus está abrindo caminhos aqui. Deus está realizando grandes coisas aqui. Deus está dando direções. E em nome de Jesus, todas as promessas, você viverá para a honra e glória do Senhor.
Aleluia! Aleluia! Diga para quem está do seu lado, é num piscar de olhos. Há pessoas que sairão daqui, e acredite, será num piscar de olhos. Talvez você ache que está demorando, mas na hora que acontecer, você vai dizer: meu Deus, o que é que eu estou vivendo? Você crê em milagres? Então diga para quem está do seu lado, é o que Deus está fazendo aqui. Eu não sei se você, lógico, talvez não esteja enxergando com os olhos naturais, mas há um mover de Deus acontecendo aqui. Vai ser num piscar de olhos, grave isso. Vai ser num piscar de olhos, diz o Senhor. Quando menos esperar, você atravessará e tomará posse daquilo que Deus tem para você. Eu não sei o que você veio buscar aqui não, mas Deus só está mandando eu dizer que está próximo. Diga para quem está do seu lado aí, está próximo. Diga para quem está do seu lado aí, não desista não. Está próximo. E você vai ficar de boca calada? Está próximo, diz o Senhor. Está próximo. Somente não desista. Tem aquele banner. Ah, sim, ok. Eu vou esperar. Nós vamos esperar. É quantos minutos que eu espero? Hã? Nossa, 5 minutos? Meu pai do céu. Então deixa eu continuar pregando. É que tinha a ver com o que eu estou falando, está próximo. Diga para quem está do seu lado, mantenha o coração aquecido. Coloque a mão sobre quem está do seu lado e declare assim: em nome de Jesus, há uma fé sendo renovada, sendo vigorada, revigorada, sendo gerada, e para a honra e glória do Senhor, você vai sair daqui para viver grandes coisas, em nome de Jesus. Amém? Grave isso. Não desista, confie em Deus. Você está quase lá. Você está quase lá. Você está quase lá. Quando nós lemos essa história, eles estavam a um Jordão da promessa. Estavam a um Jordão da promessa. Por isso, diga para quem está do seu lado, como voz profética: chegou a hora de cruzar o Jordão. Chegou a hora de cruzar o Jordão. Diga para quem está do seu lado: há uma terra a ser conquistada, há inimigos a serem vencidos. Chegou a hora de viver as promessas que Deus reservou para você, em nome de Jesus. Chegou a hora de viver as promessas que Deus reservou a você. É o tempo oportuno de Deus. É o tempo de tomar posse da promessa. Diga para quem está do seu lado: coloque o pé. Deus está mandando eu dizer aqui para você. Diga para quem está do seu lado. Pode falar como voz profética, eu sei que eu estou dizendo. Diga para quem está do seu lado aqui, ó. Deus mandou dizer a você: coloque o pé, porque eu colocarei o chão e haverá grandes conquistas na hora que você decidir agir esta fé.
Por isso agora, entenda que há um momento de sair do deserto e de tomar posse da promessa que Deus tem para você, em nome de Jesus. Dê o passo. Dê o passo, diz o Senhor. 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 Dê o passo. Tem pessoas que entraram aqui e estão esperando, e Deus está dizendo: dê o passo que eu farei um milagre em sua vida. Aleluia! Aleluia! Dê o passo e creia. A fé é nossa, mas o poder vem de Deus. O agir é meu, o agir é seu, mas o milagre é Ele que opera. Mas precisa dar o passo. Precisa dar o passo em sentido àquilo que Deus tem para nós. Diga o primeiro princípio. Diga comigo, o primeiro princípio é sair do deserto e avançar a promessa. O segundo princípio é: precisamos saber que a vitória vem de Deus, mas que somos nós que temos que cruzar o Jordão. Olha o que disse no versículo 2 de Josué 1. Agora, pois, você e todo este povo preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que estou para dar aos israelitas. Preparem-se para atravessar o Jordão e entrar na terra que estou para dar aos israelitas. Deus, Ele não vai cruzar o rio por você. Deus, Ele não vai cruzar o mar por você. Mas Deus, Ele vai cruzar com você. Grave isso. Deus, Ele não vai fazer por você, mas Deus estará com você. Você não está sozinho. Não é porque Ele disse que você teria que fazer que Ele te abandonou. Não é porque Ele pediu para você avançar que Ele está de braço cruzado olhando. Deus, Ele não vai fazer por você, mas estará com você. Entenda o que Deus está dizendo aqui. Tem coisas que não estão acontecendo porque dependem de uma atitude. Deus não vai pedir perdão por você. Deus não vai se reparar por você. Talvez você esteja orando por um lar, por uma casa, por uma família, pelo seu relacionamento. Talvez você esteja orando por uma prosperidade. Você sabia que até um princípio da prosperidade antes de entregar a oferta é se reparar com quem tem que se reparar? Senão a sua oferta não é aceita. E tem gente que não entende por que os milagres não estão acontecendo. Por que eu não estou tomando posse da promessa que Deus tem? Porque tem coisas que Deus não vai fazer por você. Tem coisas que dependem de mim, de você. Nós precisamos dar passos. Nós precisamos agir conforme as direções que Ele já deu. Nós precisamos fazer o que precisa ser feito. Diga para quem está do seu lado: faça o que precisa ser feito. Não é fazer o que eu quero fazer. É fazer o que precisa ser feito. Isso é o caminho da fé. Não é viver debaixo de uma dimensão como um menino, mas sim como um homem maduro, que entende o que quer da vida, que decide confiar em Deus, que decide sair do deserto e tomar posse de uma promessa. Ué, se Deus, Ele tem uma promessa em minha casa, de um lar, de paz, de alegria, até quando eu vou decidir viver no deserto? Até quando eu vou ficar carregando ódio, rancores, raivas no meu coração? Até quando eu vou ficar tendo que ser o dono da razão a todo momento? Qual foi a última vez que você pediu perdão a alguém? Qual foi a última vez que você pediu desculpas? Ou que você disse desculpa a alguém? Eu vivia nessa dimensão.
Até o dia que eu me despertei, eu disse: não, Deus tem algo maior para minha casa. E a partir de hoje eu decido mudanças. Eu decido dar passos. Eu decido viver um novo. O milagre é dele, mas eu não aceito este deserto dentro do meu lar. E eu quero viver as promessas. E para viver promessas, eu comecei a dar passos. Eu comecei a me reparar com a minha esposa, comecei a me reparar com as minhas filhas. Tive que chamá-las, tive que pedir desculpas, tive que pedir perdão, tive que dizer a elas o quanto
estava reservando, naquilo que o Senhor estava preparando. Quando nós vemos através dessa história, Deus não estava chamando Josué para outra coisa, senão para cruzar o Jordão e conduzir o povo à terra prometida. Josué tinha absoluta certeza acerca daquilo que Deus queria da sua vida. A pergunta que fica é: você tem absoluta certeza do que Deus requer de você? Josué tinha certeza de que Deus havia chamado para atravessar um Jordão e tomar posse de uma terra prometida. Josué sabia o que Deus tinha para ele. Enquanto nós não entendermos o que Deus tem para nós, jamais tomaremos posse daquilo que nos é direito. Precisamos entender aquilo que o Senhor verdadeiramente tem em nossas vidas. Às vezes o que nos falta é uma visão clara do que Deus quer fazer em nossa vida, do que Ele está nos levando a viver a cada dia. Por isso creia, o Senhor, Ele tem grandes coisas para mim, o Senhor tem grandes coisas para você. O Senhor está nos impulsionando a coisas maiores. Não é porque existe um Jordão que não existe uma promessa. Não desista, Deus abre caminhos aonde não há possibilidades. Há uma frase que diz: o processo é temporário, mas a promessa é permanente. Não é porque Moisés havia morrido que a promessa havia acabado. Não é porque Moisés havia morrido que a promessa havia acabado. Não é porque coisas aconteceram que de repente aquilo que Deus falou acabou em sua vida. Grave isso. Aqui o texto começa dizendo: Moisés está morto. Imagina, o grande líder havia morrido. Imagina Josué agora acreditar de que ainda tinha uma promessa pela frente. Aquele que havia sido usado por Deus lá atrás já não estava mais entre eles. Mas sabe o que Deus estava dizendo? Não é porque isso aconteceu que eu não vou introduzir vocês numa terra. Não é porque existe um Jordão, não é porque Moisés morreu, que eu não vou fazer ainda o que precisa ser feito. Moisés morreu, mas Deus continua vivo. Diga para quem está do seu lado: não importa o que te aconteceu, Deus continua sendo Deus e todas as promessas se tornarão realidades em sua vida. Você pode aplaudir ao Senhor e glorificar a Ele por isso. A promessa é dele, o plano é dele, o tempo é dele. Coloque-se de pé em nome de Jesus. Se quisermos tomar posse do que Deus tem preparado, com um coração completamente aquecido, precisamos ter uma vida conduzida pela palavra de Deus. Não à toa, por 3 vezes, Josué ouviu: ser forte e corajoso, tenha ânimo. Quando nós pegamos em Josué 1, do 6 ao 9, termina dizendo: seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi com juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso, tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei, de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. Não fui eu que lhe ordenei, não fui eu que te mandei. Seja forte e corajoso, não se apavore nem se desanime, pois o Senhor seu Deus estará com você por onde quer que você andar. Por 3 vezes Deus diz: ser forte e corajoso. Diga para quem está do seu lado: ser forte e corajoso. Mas além de ser forte e corajoso, nós precisamos ter uma vida conduzida pela palavra. É só quem é conduzido pela palavra e pelo Espírito que tem o seu coração aquecido, que mesmo em meio às lutas consegue ter fé, que mesmo em meio às dificuldades consegue enxergar a promessa. Por isso nós precisamos entender a necessidade de um coração aquecido,
John Stott disse certa feita: antes de mandar a igreja para o mundo, Cristo mandou o Espírito para a igreja. Não há missão sem capacitação, não há pregação sem poder, não há avivamento sem derramamento do Espírito Santo. Tudo que nós estamos falando aqui, se não houver a presença do Espírito Santo, só são palavras motivacionais para o seu coração. Mas se você quer sair daqui para viver um novo tempo, há uma necessidade de se lançar na presença de Deus e de aquecer esse coração com a presença do Espírito Santo. Há pessoas que entraram aqui que de repente precisam que os seus corações sejam aquecidos. Por isso nós vamos estar agora adorando ao Senhor, e eu gostaria que você que deseja hoje viver debaixo deste mover que Deus já está liberando aqui, você que deseja viver debaixo da unção que Deus está liberando aqui, você que deseja sair daqui hoje para viver a verdadeira fé dentro de você, entenda, nada disso é possível se não for por meio do Espírito Santo, se não for por meio da presença de Deus dentro de nós. Por isso eu quero te convidar a sair da onde você está e vir ao altar. Nós vamos adorar juntos, e enquanto adoramos, a presença de Deus, ela fará grandes coisas em sua vida. Por isso, você que deseja hoje mais de Deus, você que deseja hoje essa presença sobre a sua vida, Deus está te chamando aqui para que você possa viver numa dimensão que não é natural, mas numa dimensão que é sobrenatural. Fique à vontade, é você e Deus, diante daquilo que você deseja verdadeiramente viver.